Deus, nosso Pai, Jesus, nosso médico, nosso irmão maior, aos amigos da espiritualidade que nos acompanham nesse nosso momento encarnatório, e a todos aqueles encarnados e desencarnados que também nos auxiliam no nosso processo evolutivo. Agradecemos imensamente pela ajuda constante, pela oportunidade da vida, pelo nosso corpo, estando sadio ou ainda estando com problemas, mas que nos facilita o nosso aprendizado, o nosso trabalho, pela nossa mente sã, pela nossa consciência tranquila. E tanto nos favorece também conhecimentos apropriados para o nosso melhor viver. Só temos que agradecer nesse momento, nesse dia que finda, pelas oportunidades que tivemos no dia de hoje, que assim conseguimos concretizá-las, na expectativa de dias melhores que virão amanhã para mais um trabalho de organização da nossa vida junto com a espiritualidade amiga. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento de encontro com a querida doutrina, para também favorecer o nosso conhecimento, bem como auxiliarmos na nossa vivência, tanto aqui do plano terreno, bem como também na nossa vivência, nosso conhecimento da espiritualidade. Que os nossos queridos amigos e aqueles também vinculados ao grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz e a todos os outros que estão vinculados a outras casas, que também possam receber a luz divina para auxiliarmos nas nossas elucidações, bem como também na nossa caminhada. Agradecemos pela oportunidade da vida, por esse momento, e que o Senhor Deus, nosso Mestre Jesus e a nossa querida Enir possam nos auxiliar em mais um dia de estudo e aprimoramento e força de vontade, para que assim possamos entender as nossas dificuldades e ter a consciência também dos nossos atos, dos nossos deveres e o direcionamento adequado das nossas palavras. Obrigada a todos, obrigada aos nossos amigos espirituais pela oportunidade de aqui estarmos e que nos auxiliem nesse momento. Que assim seja. Assim seja. Gente, boa noite a todos. Nós hoje vamos dar seguimento. Eu peço a vocês que, por favor, desliguem os microfones, só liguem quando vocês precisarem falar comigo, tá bom? Porque se o microfone de vocês ficarem ligado, dá muito barulho aqui, tá? Nós hoje vamos dar seguimento ao capítulo de número 9, que ainda vai estar trabalhando com as questões da alimentação. A gente viu que o nosso lar ele tem todo um histórico de problema com a alimentação, porque os que partiam na direção e que tinham merecimento para ingressar na colônia Nosso Lar algum tempo atrás, né, algumas décadas atrás, né, elas, naquela época, eu estou falando décadas atrás, no sentido da data do livro, né, que é 1943 ou 43. A gente vai ver que lá os habitantes, eles tinham problemas sério ainda, porque eles levavam para o mundo espiritual, para a dimensão espiritual, ainda eles por estarem muito presos aos seus hábitos alimentares, eles começaram a ter dificuldade de adaptação em nosso lar, porque eles queriam que o nosso lar fosse aos moldes da vida do mundo material. A gente e o nosso eterno problema com as nossas zonas de conforto, com as nossas mudanças. A gente quer vida nova, mas vivendo padrões velhos. Então é isso que a gente precisa começar agora, daqui para frente, pensar. Porque a gente está estudando o livro Nosso Lar, não é para avaliar a conduta das pessoas que já partiram para a vida espiritual. Não, é para a gente avaliar o que a gente está levando daqui para lá. Porque a gente pode ser chamado a qualquer momento. A gente não vem com uma etiqueta dizendo um prazo de validade, termina dia tal, do mês tal, do ano tal, tal hora. Então a gente precisa já ir se preparando.
E o que acontecia é que as pessoas que desencarnavam e que chegavam lá na colônia espiritual Nosso Lar, elas queriam manter os hábitos alimentares que elas tinham aqui na dimensão terrestre. Só que elas agora eram espíritos e elas tinham que se adaptar a uma nova realidade. É a mesma coisa que a gente sair aqui do Brasil, eu vou morar lá no Japão, cujo o hábito, a forma de pensar é totalmente diferente da nossa, e a gente querer impor àquelas pessoas a nossa cultura. É a mesma coisa. Isso é um absurdo. Então, eles chegaram lá com todas essas dificuldades, querendo impor os seus mesmos processos alimentares. E aí a gente teve uma série de conversas falando sobre os nossos hábitos alimentares, sobre os problemas alimentares aqui na dimensão material. Porque é na dimensão material que a gente vai ter a capacidade para a gente começar a se preparar para a vida espiritual, que é a nossa vida real. A zona material, a dimensão material, é uma passagem que nós estamos fazendo para adquirir, para o desenvolvimento do nosso intelecto e também da nossa moralidade. Então a gente está aqui para isso. Então a gente tem que começar a mudar para que a nossa dificuldade de adaptação não seja tão imensa assim quando a gente partir para a pátria espiritual. Então o que nos cabe hoje é começarmos da pergunta 710, onde Allan Kardec pergunta para os espíritos se nos mundos de mais apurada organização tem os seres vivos necessidade de se alimentar. Tem, mas seus alimentos estão na relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Então, os espíritos estão nos informando que em outros mundos, em mundos mais avançados, existe a necessidade da alimentação, mas que não é uma alimentação grosseira como é a nossa alimentação. Então, já é uma alimentação totalmente diferenciada. Provavelmente o peso, né, material dessa alimentação é tão sutil que não nos alimentaria como os espíritos estão ali nos informando. A sutileza é tão grande que a gente não conseguiria, com o alimento deles, nos mantermos alimentados e nutridos, ou nutrir esse corpo físico que a gente tem em responsabilidade. Então, a alimentação, ela também vai mudar a partir do momento em que o planeta evoluir. E é por isso que eu dei tanta ênfase de falar de alimentação, porque a gente está justamente indo no sentido, na direção de um planeta de regeneração. Então está na cara que os nossos hábitos alimentares, eles vão ser modificados. Está na cara que essas comidas tão pesadas como a gente come, como por exemplo a carne, mas tem outras comidas pesadas, são os alcoólicos que a gente ingere, ou os condimentos muito pesados e outras substâncias muito pesadas, elas vão começar a ficar distanciadas do nosso cardápio do dia a dia. E é importante que a gente trabalhe para isso, que a gente se distancie de alimentações tão pesadas e da necessidade de comer em excesso. Foi o que eu falei para vocês. A gente, muitas vezes, a gente que tem, né, acesso à comida, né, porque a gente não pode generalizar, porque o planeta Terra como um todo, nem todos têm o mesmo acesso à comida. O acesso à comida é diferenciado, porque aqui existe a miséria. Então, onde há miséria, há falta de alimentação. Mas falando da gente, nós que temos acesso à alimentação, muitas vezes a gente comete excessos terríveis. Como eu disse para vocês, quando a gente vai num churrasco ou numa churrascaria, a quantidade de carne que uma pessoa ingere é para mais de um mês. Então a gente vê o absurdo que é, a gente não tem essa necessidade. Então, para a gente, pelo menos, se a gente conseguir daqui para frente, a gente começar a tirar os excessos da nossa alimentação, excesso de tudo, e principalmente das alimentações que guardam um peso energético significativo, tá bom? E aqui embaixo, então, no slide, eu coloquei aqui para vocês. Não é só modificar a dieta, é necessário reformar a alma. O homem hedonista, que é aquele que vive para a busca do prazer material, né?
pragmático e utilitarista faz do corpo a finalidade da vida e se afoga na materialidade da vida, esquecido que a vida continua além da morte, porque o espírito é eterno. Então essa frase aqui também, na outra aula, a Rosana enfatizou pra gente que não é importante aquilo. Importante não é só o que entra pela boca do homem, mas principalmente aquilo que sai. Então uma das primeiras coisas que a gente precisa agora começar também a fazer não é se fixar só em diminuir a alimentação, mas é procurar espiritualizar-se. Procurando espiritualizar-se, nós não teremos tantas necessidades físicas de comida. A gente sabe que o alimento material, ele nos dá prazer em muitos sentidos, né? Não só fisiológico, mas também muitas vezes a gente tenta usar as questões alimentares para suprir prazeres emocionais que porventura a gente não tenha. Mas existe na nossa vida muitas coisas que nos saciam e dão prazer. Eu vou até dar um exemplo para vocês. Vocês já viram quando a gente está numa roda de amigos, que a gente está conversando, uma conversa que tem tudo a ver com a gente? Quando a gente olha para o relógio assim e fala assim, meu Deus, já é 3 horas da manhã e eu não vi o tempo passar. E a gente está ali o quê? A gente está se alimentando, alimento para a alma. Então a gente tem que começar a buscar se alimentar de coisas boas, bons assuntos, bons estudos, boas companhias. Isso também alimenta a alma. E isso vai fazer com que a gente possa se reeducar no sentido e na direção alimentar também. Então isso é uma coisa, a gente tem que começar a buscar prazer em outras coisas que não sejam só as coisas materiais. E hoje a gente está vivendo uma pandemia, muitas pessoas estão com sérios problemas. Por quê? Porque o prazer, a fonte de prazer delas era sair, estar o dia inteiro nas ruas, era fazer compras, era estar nos shoppings, era estar todo dia na casa ou encontrar-se com os seus amigos, aquela situação toda. Agora a gente já não pode fazer isso com tanta liberdade, muita gente está pirando. Mas por quê? Porque não encontrou liberdade, prazer também em conviver consigo mesmo. A pessoa que a gente mais tem que saber conviver durante toda a nossa vida somos nós. Se a gente não conseguir ser o nosso melhor amigo durante a nossa vida, a nossa velhice vai ser muito ruim, gente. E eu falo isso para vocês com experiência, não? O cabelo é branco, né? Nem tanta idade, né? Mas é a questão também de que eu atendo para uma população de idosos. Então, se a gente não consegue viver bem com a gente vai ter uma velhice muito ruim. Porque a gente vai estar sempre frustrado buscando coisas fora. Vamos lá. Ainda se referindo no livro ao governador de nosso lar, o Lísias fala assim, o velho governante, contudo, nunca exigiu por si só, requisitou assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Quer dizer, ele se preocupou de verdade com a questão da falta de adaptação com relação à alimentação. Então, o tempo todo, o governador, ele lia as reclamações, os boletins de reclamação, e ele procurava, da melhor maneira que ele podia, esclarecer ou levar esclarecimentos individualmente e coletivamente. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo ao perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade aproveitando brechas no serviço de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinham certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios da alimentação. Então veja que a corrupção é antiga na humanidade, né? Então a pessoa quer porque quer, então ela não pode, mas ela dá um jeitinho de burlar a lei. E aí a gente vai ver, esse perfil também foi narrado na história de nosso lar em dado momento dessa história, dessa colônia espiritual. Os habitantes tentando burlar a lei para conseguir alimentação clandestina. Olha que coisa mais chata, né? É impressionante, né? Até do outro lado. Até do outro lado, Edith.
A Márcia Leal está colocando assim no chat: mostrar a perseverança, determinação, sobriedade e paciência do governador. Ele tem isso de sobra para ensinar a gente, né? Que eu já tinha batido o martelo e falava assim: chega! Aqui não entra mais e pronto, final. Né? Eles não, eles têm aquela paciência de Jó, né? De tentar ir mostrar pra gente, de explicar, de equacionar, para ver se de forma pacífica a gente consegue entender. E a gente... Oi. Eu fiquei meio curiosa quando eu li isso, porque o nosso lar, eu sei, é uma colônia que fica no umbral. Umbral fino, mas fica. Mas é um umbral mais fino. Então, assim, na minha cabeça, os espalhar são espíritos menos materialistas. E eu fiquei espantada com essa reação deles, desse apego tão grande a essa questão da alimentação. Isso foi nos primórdios de nosso lar. E também a gente tem que entender que ali é uma colônia de transição. Então é uma colônia que vai ser habitada por espíritos que precisam ainda reencarnar. É que a gente vê toda aquela organização muito grande da colônia de nosso lar, e aí o que a gente compara? A gente compara com aquilo que a gente tem aqui na dimensão material. A gente pensa logo em país de primeiro mundo. Então a gente pensa assim: o povo lá é todo mais intelectualizado, é todo mais moralizado, mas isso em termos ponto, entendeu? Tanto é que você vê que em dado momento dessa colônia teve problemas, teve sofrimentos, teve quase que uma cisão. Então a gente tem que entender que os habitantes que estão ali são todos espíritos que precisam reencarnar ainda, tá? Espíritos com mais equilíbrio, porém ainda com muitíssimas vicissitudes. É isso que a gente precisa pensar, senão não precisava mais reencarnar, tá? Entendi. Então vamos lá. Depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação, determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes, advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores. Claro, né, gente? Se eles estavam tão desequilibrados, como é que eles iam poder auxiliar alguém numa região inferior? Claro que não, né? E pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Então, veja bem, chegou uma hora, gente, que tem que ter um basta. É isso que eu estou falando para vocês. Por mais que ele tente pacientemente, a gente chega uma hora que tem um basta. Essas setas que vocês estão vendo são aquelas muralhas. Quem estudou comigo anteriormente no livro Cidade no Além, que faz a descrição mais detalhada da colônia espiritual Nosso Lar, vai saber que ao redor dessa colônia espiritual tem essas baterias que são utilizadas quando há uma urgência, quando há qualquer perigo de invasão dos umbrais mais abaixo da colônia. Então essas baterias são ligadas para impedir. E a gente vai ver que o governador também teve que ser tão incisivo que teve que utilizar-se dos calabouços, ou seja, prender alguns recalcitrantes. Ele teve que, infelizmente, chegar às vias de fato. Não que ele quisesse chegar às vias de fato, mas ele teve que chegar. Por quê? Porque o desrespeito foi tão grande que ele foi obrigado. Pode falar, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Sim. E eu não queria falar agora para não interromper, mas aí, se eu não pôs o esquerdo. Como você diz, nosso lar está no umbral fino, né? Sim. São pessoas que ainda são espíritos que ainda precisam se reencarnar, né? Todos. Isso. E existe assim, acima do nosso lar, um umbral que não precisa mais umbral não, uma colônia que não precisa mais reencarnar? A gente não tem notícias de colônias. A gente sabe que acima são zonas de administrações
administrativas, das ciências, da cultura, ou seja, de todos os departamentos culturais do nosso planeta. Então, assim, ali, nesse nosso planeta de provas e expiações, os habitantes, na sua maioria, necessitam reencarnar. E a gente sabe que até a ordem de bons espíritos, que é a segunda ordem, todos esses espíritos necessitam ainda reencarnar. Então, quem não precisa mais reencarnar são os espíritos de primeira ordem, que com certeza não são habitantes mais, é claro, deste nosso planeta, nem principalmente a nível espiritual. Eles podem, porventura, se aproximar do planeta Terra para questões administrativas ou até se preparar para reencarnar em missão, como foi o caso de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria de Nazaré, que a gente tem noção, que a gente tem informação. Mas aqui a população do nosso planeta ela é composta de espíritos que ainda precisam reencarnar. Podemos e temos espíritos na classificação de bons espíritos encarnados. Não é a grande maioria que envolve o nosso planeta, por ser ainda um planeta de provas e expiações. Mas já temos aqui entre nós também bons espíritos. Por exemplo, os nossos mentores são da segunda ordem, bons espíritos. Porque conforme Kardec nos informa no Livro dos Espíritos, o nosso mentor, o anjo guarda, ele tem que estar acima de nós, evolutivamente. Claro, porque se eles vão nos direcionar, eles não podem estar abaixo ou no mesmo patamar evolutivo. Eles têm que estar um passo acima de nós, né? Então, assim, eu acho que, não sei se eu te respondi, me diga se sim ou se não. Bom, qualquer coisa é só você me falar. Deu para entender. Tá? Deu para entender, obrigado. Então vamos seguir. Então aqui tem as muralhas de proteção que o governador, infelizmente, teve que pedir para que fossem ligadas. Tamanha estava a desordem até vibratória promovida pelos pensamentos conflituados, né, dentro de nosso lar. Ele teve que mandar ligar essas baterias para que fosse preservada a colônia e restabelecido a ordem novamente. Isso porque os bons são tímidos, né? 932. Porque no mundo, tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons. Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. E é o que a gente hoje vai ter que fazer, a gente vai ter que aprender a se posicionar com brandura, mas se posicionar na sociedade. O mundo está em transição. Não cabe a gente alimentar o mal. E para muitas pessoas acham que alimentar o mal é praticar uma violência. Mas pratica-se o mal também quando não se faz o bem. Isso está lá no livro A Gênese. Nós fazemos o mal em que momento? No momento em que deliberadamente optamos por fazer o mal. E quando nós deixamos de fazer o bem que nós podemos fazer. É nesses dois aspectos que nós cometemos erros e fazemos o mal. Então nós precisamos hoje, dentro do contexto evolutivo, com as informações que a gente tem, procurar nos posicionar com brandura, mas sermos espíritos posicionados. Enia. Sim, pode falar, Luciana. Essa palavra me fugiu agora. Mas quando a gente não se posiciona também e quando a gente deixa que as coisas aconteçam à deriva, né? Existe uma palavra para isso, omissão. Não é exatamente essa palavra. Você sabe que uma coisa está errada. Conivência. Conivência. Você se torna conivente. Não, você sabe que uma coisa está feia, sabe? Tá errada, sabe? Ai, meu Deus, gente. Sabe como que aquela palavra tá na ponta da língua? Eu não sei, veio as duas, a gente não sabe qual é a sua palavra. E você vai deixando, e você vai deixando, e você vai deixando aquilo, né? E aí... pode ser acomodação, né? Vai se acomodando, vai deixando pra lá. Eu esqueci agora. Só um minutinho, Paula. Mas... Só um minutinho. Pode falar, Luciana. Termina a sua fala.
Mas aí você pensa assim, eu vou, para não criar né, uma um mal-estar, né? Um mal-estar, eu vou ficar na minha. Eu, durante uma parte da minha vida, tá? Eu agi dessa forma. E eu tive, a vida me impôs há pouco tempo, uma situação onde eu tive que me posicionar de uma forma muito forte. Pois Por quê? Porque se eu não me posicionasse, eu ia prejudicar uma pessoa muito, muito querida, da minha família mesmo. E foi onde eu percebi que o mal, tá? Ele usa muitas formas para se apresentar. Sim. E que o bem também. É muito fácil você falar que é bom e ficar em cima do muro. Você pode ficar em cima do muro e ver uma pessoa morrer de fome, uma pessoa perder o emprego, uma pessoa ser injustiçada, uma pessoa morrer. Se você não se posicionar. Concordo com você. você. For duro. Não é ser duro. Sabe por que a gente chega... Paulo, já vou falar com você, só um minutinho, por favor. A gente chega, acaba tendo que ser duro porque a gente já empurrou com a barriga há muito tempo. Tudo aquilo que a gente vai empurrando com a barriga vai chegando a um nível de tensão e de gravidade que depois, só infelizmente, a gente tendo que se impor demais. Então, e também, em muitos momentos, sim, tá? Em muitos momentos só assim. Então, o que a gente hoje precisa fazer é se posicionar. Isso está lá no livro A Gênese, quando vai falar sobre a nova geração, sobre os novos tempos, né? Que vai falar sobre a transição planetária, capítulo 18. Ele fala lá que vai ter os maiores problemas na Terra não serão tantos os flagelos destruidores, mas serão as questões ideológicas. Então, se a gente for ver, a gente já está vivendo a guerra de questões ideológicas, a gente vê isso nas redes sociais. Agora, uma coisa, eu ter um pensamento, uma ideia, uma filosofia. Fazer guerra é opcional. A gente pode se posicionar e não precisa ofender ninguém, nem guerrear ninguém, mas a gente pode ser firme sem fazer guerras. Firme. O simples fato de você falar não. Não. Isso aí é não. Eu não vou fazer, não vou fazer. E às vezes você falar eu não vou fazer para algumas pessoas ou para uma pessoa, mas essa pessoa é uma pessoa legal, é uma pessoa boa, como ela pode fazer isso, né? Entende? Então, tá tudo muito distorcido. Eu acho que tá tudo muito distorcido. Mas, Luciana, a gente tem que entender que a gente não vai agradar todo mundo e nem a gente pode gastar essa energia aqui na Terra. A cada vez que a gente se posicionar, a nossa posição vai ser assim, vai arrastar um grupo de pessoas que vão concordar com a gente e vai colocar um grupo de pessoas que não concordam com a gente na nossa direção. A vida é assim. Jesus, o maior espírito que teve reencarnado aqui na Terra, porque ele era um espírito puro crístico, ele não agradou e foi crucificado. Então, que a gente não tenha essa ilusão de que se a gente se posicionar aqui na Terra, que todo mundo vai aplaudir a gente, porque não vai. Muita gente vai acusar a gente, vai enfiar o dedo na cara da gente, vai falar muita coisa pra gente de ruim. Mas a gente tem que se posicionar e pronto. Peraí, eu só vou pedir, Eduardo, um minutinho, porque o Paulo está na frente, ele já me pediu a palavra 2 vezes e eu tive que negar. Tá? Vai, Paulo. Essa palavra me fugiu. Ela é uma palavra, sabe, que eu costumo falar e me fugiu completamente agora, eu não consigo. Talvez seja indiferença, não sei também. Não é. Convincente. Hein? Não, também não é isso. Daqui a pouco, quando você lembrar, você fala pra gente, tá bom? Tá legal. Vamos lá, Paulo, eu peço por favor para você fazer a sua colocação, por gentileza. Bom, não sei se é especificamente aquilo que a Luciana está falando, mas uma das coisas que a gente percebe é que, na verdade, o mal prevalece por uma ação efetiva de um grupo pequeno de pessoas que estão vibrando no mal. E ele se estabelece, ou seja, ele acaba se tornando como um fator predominante em função do que aquilo ficou conhecido como espiral do silêncio. Que seria o quê? Eu sei que aquilo está errado,
mas como quem está no erro faz tanto barulho, dando a impressão de que aquela ideia, aquela visão, aquela colocação é uma interpretação da maioria, as pessoas vão se calando. E nesse se calar, muitas vezes leva as pessoas até a aceitarem o erro, o mal, com uma normalidade da sociedade de um grupo. Isso muitas vezes leva a desequilíbrios até comportamentais e psicológicos. Alguns chamam de dissonância cognitiva, né? Quando eu sei o que é certo, mas acabo me comportando de maneira inadequada para não ficar mal perante o que eu imagino que seja a maioria das pessoas pensantes. E, na verdade, não é, porque a maioria não concorda daquilo, mas opta pelo silêncio. O professor Hermógenes, ele chamava isso de normose, né? Que é aquilo que parece que é normal, está dentro do processo da sociedade, a gente vai vivendo, mas não se posiciona, vai se acomodando, e os nossos silêncios são muito ruins. É claro que a gente deve saber a hora certa de falar e de se posicionar, porque também a gente não precisa o tempo integral ficar emitindo as nossas opiniões. Mas a gente também tem que saber que em determinados momentos é de suma importância que a gente se posicione individualmente e coletivamente também. Então isso, daqui para frente, no mundo de regeneração, a gente vai ter que aprender a fazer, porque senão o mal vai continuar campeando a vida inteira, tá? Mas obrigada, Paulo. Eu só vou ler aqui, o Eduardo ia fazer suas colocações, só vou pedir para que ele faça, em seguida eu vou ler a colocação do Luiz Davi no chat, por favor. Eni, uma das coisas que eu admiro muito em você é que você encontra a resposta para todas as perguntas dentro do Evangelho, do Pentateuco. Que bom. Você vai buscar uma resposta lá, mas no livro assim, eu acho isso maravilhoso, com isso eu aprendo muito, entendeu? Então, desculpa eu te interromper mais uma vez, mas eu tinha que dizer isso para vocês. Vamos tocar o barquinho. Obrigada, mas aqui o pessoal me ajuda muito também. Se não me ajudar eu sozinha, mandurinha não faz verão não, gente. O Luiz Davi está colocando assim: tornar-se alheio ou indiferente também é se omitir ao bem quando você deixa de tentar ajudar, ou seja, deixa de fazer um bem. Seremos julgados por nós mesmos pela nossa própria inutilidade quando tivemos a oportunidade de fazer diferente ou de tentar servir ao bem. Eu imagino que seja por esse viés. Enir, corrija-me se eu estiver errado, por favor. Naquilo que eu compreendo, Davi, eu vejo exatamente dessa forma, né? Quando eu me torno indiferente diante de uma situação que eu poderia fazer a diferença e que eu poderia contribuir com uma soma de bem significativa, realmente, né, isso é uma coisa muito ruim. Eu estou alimentando o mal social, sem sombra de dúvida, eu vou estar alimentando o mal social. E é claro que posteriormente a gente vai responder, porque a gente responde pelo mal que a gente executou e pelo bem que a gente deixou de fazer aqui. Principalmente se a gente tinha capacidade para executar, lucidez, a gente estava vendo e a gente deixou para lá. Então, a gente vai responder por isso sim. Aquilo que a gente poderia ter feito aqui na Terra, ou que a gente poderia estar fazendo, e a gente deixou de fazer, a gente vai responder. Não cabe mais agora omissões, gente. A gente tem que entender que a gente não tem que partir para a guerra. Eu tenho um pouco de medo quando vocês falam que a gente deve ficar um pouco em cima do muro. Eu tenho um pouco de medo disso, que para muita gente ficar em cima do muro é agradar gregos e troianos. Não, se você entender que ficar em cima do muro é procurar um caminho do equilíbrio, a retidão, beleza. Porque ficar em cima do muro não pode ser com um pé no lado direito e outro pé no lado esquerdo. Isso nunca. Eu peço a vocês que não é essa a postura, tá bom? A Regina Krajek deixou aqui no chat, assim, talvez a palavra que a Luciana esteja procurando, né, e não consiga encontrar, seja complacente. Não sei se seria isso, né?
Nir, antes Sim. da Regina, a Miriam também Ah, colocou. sim, desculpa, é verdade. Tem hora que eu fico aqui. Tem uma parcela das pessoas que não conseguem conviver em sociedade. É a fobia social. A gente tem que entender que nós somos um ser gregário, no sentido que a gente precisa agregar informações, porque a gente precisa progredir, e no sentido que a gente precisa estar imersos na sociedade, viver com o outro. A gente nasceu para isso, então a gente precisa compreender que a gente também tem que dar a nossa parcela de vida, de posição na sociedade. Então, fobia social precisa ser trabalhada, porque nós somos seres gregários. Eu não sei exatamente, aí a Miriam me faça as colocações se eu não alcancei aí o pensamento dela. Vamos voltar aqui. E aí continua assim. Por mais de 6 meses, os serviços da alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e água misturados a alimentos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Esse espírito manso e justo é o governador. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Tá? O antigo Departamento de Regeneração, então, foi convertido em ministério. Ou seja, por que eles precisaram passar por esse radicalismo alimentar tão grande? Porque eles precisavam se desintoxicar. Então, nada como um jejum ali, literalmente, né, que não era um jejum, né, mas para a gente entender, jejum da alimentação pesada, para eles entenderem a importância da gente deixar os hábitos alimentares aqui na Terra, quando a gente partir para o mundo espiritual. Então, o que é da Terra fica na Terra e a gente vai para o mundo espiritual e vai ter que viver com a realidade do mundo espiritual, gente. Por isso é importante a gente já começar a tentar se transformar. Em Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, vai falar sobre a alimentação dos desencarnados. Então, o André Luiz ele fala assim, abandonado o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma, que é o corpo, né, está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir, atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. E quando não a supera ao preço do próprio esforço, no auto-reajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica, que os levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Então, olha que coisa interessante. Allan Kardec, o André Luiz fala que quando a gente desencarna, ainda a gente está muito arraigados às necessidades, ao mundo material, a gente leva todas essas impressões, todas essas sensações no nosso perispírito impresso. Fica lá. E aí, se a gente não persiste em não se modificar, o que acontece? A gente começa a se vincular aos encarnados aqui na Terra para conseguir os alimentos que a gente não tem no plano espiritual. Então, se eu tenho, por exemplo, o hábito, vou dar um exemplo assim, o hábito da bebida, eu acabo me colando em alguém, obsidiando literalmente, para quê? Para eu poder inalar e ter as sensações físicas que os alcoólicos, por exemplo, me ofereciam. E assim serve para outros alimentos que a gente faça uso em excesso e indevidamente. Então, por isso que agora é a hora da gente transformar. Não adianta a gente falar assim, quando eu for para o mundo espiritual, eu resolvo o problema da alimentação. Não, resolva o problema da alimentação aqui. Senão, quando você partir para o plano espiritual, você vai estar muito arraigado aos costumes, à alimentação da vida material, e você vai ter uma dificuldade imensa de se adaptar à realidade espiritual. No mesmo lugar ainda, desculpa, ali teve um erro, na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação no plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo em porções adequadas até que se adaptem ao sistema de sustentação da esfera superior.
em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve quanto maior se evidencia o enobrecimento da alma, porquanto, pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através da sua extrema porosidade é uma das propriedades do perispírito, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimio-eletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Então a gente sabe que a gente pode se alimentar pela respiração, pela difusão cutânea, entendendo que essa difusão agora cutânea está relacionada ao perispírito, e uma das propriedades do perispírito é a porosidade. E então nós podemos, através da difusão cutânea, se alimentar de síntese, como ele coloca aqui, quimio-eletromagnéticas auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes, né? Então, veja bem, quanto trabalho que a gente dá ao mundo espiritual e que é um trabalho desnecessário. Por quê? Porque se a gente já começasse a se adaptar à alimentação agora, refazer o nosso processo alimentar, rever uma série de coisas, a gente, quando desencarnasse, não dava esse trabalho todo. E depois isso aqui é sofrimento para a gente também. Essa adaptação é difícil, né? Ela vai simbolizar um sofrimento. No mesmo livro, essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é isso que eu falei para vocês, quando a gente está num grupo de conversa de amigos, que a gente traz uma grande afinidade, o assunto é tão interessante, é tão pertinente, diz tão respeito a nós, que nós trocamos essa alimentação psíquica. Então a gente encontra prazer e se nutre também. Então hoje a gente precisa também mudar o teor das nossas conversas, porque muitas vezes as nossas conversas são extremamente desgastantes, estão muito voltadas para os conflitos econômicos, políticos, etc., e ideológicos que nós estamos vivendo hoje. É necessário que se comente sobre esse assunto, mas é necessário que a gente também procure colocar um pouco dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo ali para que a gente possa digerir toda essa soma de informações negativas que a gente está sendo bombardeado 24 horas. Então ele coloca assim, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, e é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que, por ela, se origina a ideia euforia orgânica e mental da personalidade. Ideal, né? Desculpa. Se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí, porém, daí porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor para que se lhe mantenha o equilíbrio geral. E é verdade, o amor é o alimento da alma. A gente vai ver que nosso lar, a gente vai ver isso um pouco hoje, um pouco no outro capítulo, que eu creio que vai ser só na próxima aula. Eles têm uma alimentação fluídica, um caldo reconfortante. Então a gente não pode esquecer que quando a gente já estudou no livro Cidade do Além, que tem ao redor do nosso lar, essa parte aqui, ó, mais grosseirazinha, essa correntinha aqui, são aquelas muralhas de proteção, aqueles campos, né, elétricos de proteção, aquelas baterias de proteção. E por fora nós vamos ter os campos de cultivos de vegetais. Então aqui fora existe cultivos de vegetais, tá? Da onde, misturados com a água, que é o principal alimento de nosso lar, nós vamos ver que vai dar origem aos caldos reconfortantes de nosso lar, tá bom? Então a gente vai ver aqui mais para frente no livro que no Ministério da Regeneração e do Auxílio, alimentação fluídica, tá? Composta de verduras, frutas e sucos e águas, tá bom? Fluídico, tá? Ministério da Comunicação e Esclarecimento, frutas e sucos e águas, fluídicos, tá? Ministério da Elevação, sucos e concentrados de água. Ministério da União Divina, difusão cutânea. Então eles se alimentam totalmente pelo ar. É sonho de consumo, né? Nosso, pelo menos o meu é. Não precisar mais comer, acho que a gente perde tanto tempo comendo, mas enfim, tudo bem, tá?
vamos lá. Nós temos ainda... Aninha, Sim, estou aqui. eu acho que não é que a gente perde tanto tempo comendo, não. É a necessidade de cada Eu sei, um, ué. né? É a necessidade que a gente Né? necessita Cada um comer. consegue, Se a gente é não isso. comer, morre. Não, eu sei. Agora também, como nós temos aqui, por exemplo, a gente almoça, né, e tal, tem pessoas que preparam a nossa alimentação. E lá tem pessoas que devem ficar num cantinho vibrando, né, para que essa energia fluídica que alimente surja, né? Deve ter alguém assim preparando vibracionalmente lá. Só deve fazer isso, né? Acho eu, né? A gente vai ver agora nesse capítulo que é o seguinte, que é o número 10, a gente vai ver como que a água é importante. Ela é a base de toda a alimentação de nosso lar, com exceção do Ministério da União Divina, que consegue alimentar-se através da respiração. Quando eu brinquei com vocês que o meu sonho de consumo era me alimentar pelo ar, é porque eu odeio cozinha. Então eu fico imaginando, o tempo que a gente perde fazer comida e comer, eu fico pensando, ai, como era bom, né? A gente respira assim, pronto, já está alimentado, olha que coisa boa, né? Mas, infelizmente, esse corpo aqui não dá ainda. Se bem que, vamos relembrar, os yogis na Índia, né? Eles conseguem se alimentar muito pela respiração, que eles fazem aquelas técnicas de respiração onde eles dizem que absorve o pranayama, que a gente deduz que é um dessas substâncias, uma parte do fluido vital que eles conseguem se alimentar por ali. E é fato que eles ficam dias e dias sem comer, sem beber, sem nada, às vezes até enterrados, eles conseguem isso. Eles já têm um domínio muito grande sobre o corpo. A gente não. Imagina a gente ficar uma semana sem comer, vamos escutar nosso estômago roncar lá no Japão, que a gente não vai aguentar isso, a gente não aguenta, né? Eles conseguem ficar em dias, eles têm uma disciplina hoje mental e uma forma de, através da meditação, eles conseguem absorver essas substâncias que estão aí para todos nós, estão para eles e estão para nós. Só que a gente não tem alcance ainda. O nosso nível de pensamento, o nosso nível mental, ele é muito distanciado ainda dessas práticas e desses níveis vibratórios para a gente conseguir se alimentar e se manter bem. Então a gente tem que entender que no momento a gente vai ter que ir para a cozinha fazer comida e comer. É a nossa realidade. Mas é interessante a gente conhecer tudo isso, tanto pelas obras do André Luiz, que são obras complementares, seguras, mas a gente lembrar também, porque a gente sabe através até de Emmanuel, quando ele vai detalhar sobre a raça ariana, né, sobre as 4 raças que deram origem aqui na Terra, né, as civilizações mais adiantadas, como os hindus, que eram povos capelinos, né, nos primórdios, eles sempre procuraram trabalhar essas questões de superação da vida material. Por isso que eu falei, eles trabalharem a respiração, trabalhar todas aquelas disciplinas físicas para poderem não sucumbir totalmente à influência da vida material. Então eles deixaram para nós esse legado também aqui na Terra, como um legado de possibilidade para a gente buscar. Porque no futuro a gente vai ter que aprender a se alimentar, a ser diferenciado. Não podemos imaginar que nós vamos comer essa alimentação pesada para sempre. Ou, se a gente insistir em querer viver dessa maneira, nós vamos ter que buscar um planeta condizente com a nossa forma de ser. Porque esse planeta caminha para a evolução. Né? Ele vai entrar num período de transição, que é o mundo de regeneração, onde o mal já não predomina, mas existe o mal. A gente ainda não entrou lá, mas a gente vai entrando, está entrando a cada dia que passa, chegando mais próximo. Então, é um período de transição para a gente ir para uma categoria de mundo mais elevada. Então, entenda, nós forçosamente nós teremos que nos preparar. E quanto mais cedo a gente puder fazer isso, melhor vai ser para todos nós. Nós teremos que mudar o nosso hábito de pensar, a nossa forma de amar, a nossa forma de se alimentar, a nossa forma de viver a nossa vida social, porque nós ainda somos muito individualistas. Basta ver hoje o que a gente está vivendo em plena pandemia. É as pessoas dizerem assim, eu não vou usar máscara, o problema é meu. Quantas vezes eu escuto pessoas falarem isso? Só que o problema não é delas.
não é só delas. O problema daquelas pessoas é que elas estão contaminando uma multidão de outras pessoas. Elas não entendem que essa pandemia veio de uma chamada para que a gente comece a parar de pensar individualmente, como individualistas, né, que nós ainda somos, e passarmos a ter um pensamento de fraternidade, de coletividade. É um convite para pensarmos e agirmos em forma de coletividade, em forma de fraternidade. Mas muitos são aqueles que estão ali, que estão endurecidos nos seus pensamentos individuais, nas suas próprias ideologias, e acham que podem sair fazendo o que quer, porque estão fazendo o que querem com a sua vida, achando que estão fazendo só com a sua própria vida. Mas aquilo que eles estão fazendo só com a vida deles está repercutindo na vida de outras pessoas. Porque adoecem, vão para os hospitais, não têm leito, desrespeito os profissionais da área de saúde que estão fadigados, que estão mortos, que têm família também, e que são obrigados a se exporem ao perigo de um vírus que é violento, porque ele é de uma violência total depois que ele se instala dentro do organismo humano. Então, as pessoas estão assim, eu faço o que quero com a sua vida, entre aspas, né? Então, a gente pode dizer que a gente está em prova, a gente está no momento de prova. A gente está no momento Todos de resgate coletivo. Isso é um resgate coletivo chamado expiação, né? Nós estamos, todos nós. Por quê? Lá no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, que não é de autoria direta de Allan Kardec, né? Porque foi criado, foi formatado com os escritos deixados por Allan Kardec, né? Mas lá em Obras Póstumas você vai ver um assunto falando sobre as expiações coletivas, os resgates coletivos. E lá então nos informam que nós podemos contrair débitos em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, né? A família e a coletividade. Então, a gente vai reparar em todos esses aspectos, em todos. Então, há erros que nós cometemos que envolvem uma sociedade, que envolvem um agrupamento de pessoas. Um exemplo, um político que acha que está desviando dinheiro porque ele precisa muito daquele dinheiro para os cofres particulares dele, ele está lesando uma série de pessoas, muito mais às vezes do que ele pode quantificar, porque tem, né, o efeito dominó. Então, ele está criando um karma com a coletividade, Uma pessoa que hoje, deliberadamente, ela não usa máscara e sai na rua, que ela acha que ela está fazendo com a vida dela o que ela quer, entre aspas, ela corre um grande risco de criar um karma com a coletividade. Então, aquilo que a gente acha que a gente pode fazer o que quer é muito relativo, tá? A Jane está colocando assim no chat pra gente. A alimentação nos dias de hoje deveria ser baseada no que teremos depois do desencarne. Escolher o que comer e como comer. E também a energia que colocamos em cada refeição. É isso que a gente ia falar agora, mas que já não vai dar mais tempo no capítulo 10. Porque enquanto a gente está cozinhando, fazendo a nossa alimentação, preparando a nossa alimentação, a gente está botando o nosso pensamento, a nossa energia psíquica naquilo ali. Então imagina, eu vou preparar um copo de chá para mim. Parece uma coisa tão salutar, né? Mas eu tô ali, nossa, tô com uma raiva do fulano, uma raiva do ciclano e tô fazendo um copinho de chá, né? Quando eu acabar, que eu tomar aquele copinho de chá, é quase que um copinho de cicuta, porque eu estou bebendo um copinho não mais de chá de maçã, mas um copinho de chá de raiva. Então hoje a gente também precisa parar para pensar as nossas conversações na mesa da alimentação. Que às vezes a gente vai para a mesa com a cabeça cheia de preocupações, e a gente às vezes nem presta atenção naquilo que está comendo. A gente vai para a mesa para discutir a política, a situação econômica do mundo inteiro, a questão da pandemia, o aspecto mais negativo possível na hora da comida. E a gente está impregnando a nossa alimentação, que deveria ser uma alimentação que iria nos refazer e energizar positivamente, a gente está impregnando aquela alimentação de todos esses pensamentos negativos. Então a gente hoje também precisa entender que quando a gente vai preparar uma alimentação para a gente,
ou para outras pessoas que convivam conosco, a gente tem que botar amor naquilo que a gente está fazendo. Que tem gente que está lá mexendo a panela do feijão e pensando, se eu te pego, né? E aí, conclusão, aquela energia toda negativa está sendo transferida para o feijão, que vai alimentar outras pessoas na hora da mesa, que se porventura tiverem alguma energia semelhante, vão absorver aquela energia de raiva. Ou vão comer só o feijão mais bagacento. Eu falo assim bagacento porque ele não vai se contaminar com a raiva, mas a parte daquela alimentação já está contaminada, já não significa mais nada. Ela não tem mais nutritivos, ela é só bagaço. Então hoje a gente precisa pensar das coisas da melhor maneira possível. Não é possível que toda essa gama de informações que nós estamos recebendo, ela não pode servir só para a gente estar intelectualizado ou informado. Ela tem que servir para a nossa prática do dia a dia, para mudar a nossa vida, mudar os nossos comportamentos, mudar a nossa forma de ser, de pensar, de sentir. É difícil? Tarefa difícil. Porque se não fosse difícil, era trabalho já concluído para todos nós. E aí já seria uma etapa avançada. A gente já poderia estar pensando em outras coisas. Oi, Eduardo. Fica à vontade, tá? Pode sair sempre. Obrigada. Então a gente precisa começar a se conscientizar disso. A Regina Krajek está colocando assim: na introdução do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, Dr. Bezerra de Menezes alerta exatamente sobre isso. A Miriam está colocando assim: a oração antes de nos alimentarmos é muito importante. É verdade que antigamente as famílias tinham esses hábitos, né? Muito antigamente, né? Eu já sou meia jurássica, eu me lembro que eu ainda vivi um momento assim. Era comum que antes das refeições a gente fizesse uma breve oração ou pelo menos uma intenção, né? Mas hoje a gente já vai para a mesa já com aquela barulhada na cabeça da gente, falatório, né? A gente às vezes não sabe nem o que está comendo. Às vezes, daqui a pouco, quando a gente olha, fala assim, meu Deus, o que é isso que está aqui no meu prato? Nossa, nem tinha notado. Né? Porque vai com aquela agitação. Enquanto que a hora da comida deveria ser uma hora sagrada, literalmente. Porque a gente está refazendo as nossas energias físicas e também perispirituais. Porque vocês não acham que o chakra gástrico, se vocês acham, vão estudar a obra Evolução em Dois Mundos de André Luiz. O chakra gástrico, ele é responsável por metabolizar a energia material da nossa alimentação, convertê-la em energia mais sutil e levá-la para o nosso perispírito. Para que vocês acham que servem os chakras? Eles são relés, adaptadores de energias do perispírito para o corpo físico e do corpo físico para o perispírito. Então entendam, a gente está ali se reabastecendo fisicamente de energia no sentido perispiritual também. O que eu estou jogando para o meu perispírito? Né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas se vocês querem fundamentos, vão ler o capítulo, acho que é o capítulo 2, do livro Evolução em Dois Mundos, onde o André Luiz vai estar falando sobre os centros vitais. O centro vital é chakra, né? É um correspondente, uma definição correspondente. Tá bom? Eu terminei. Eu gostaria que alguém se habilitasse a fazer a prece final. Alguém poderia, assim, falar assim, hoje eu faço, uma coisa assim? Não? Ninguém, gente. Ninguém gostaria de fazer uma prece final? Ai, Márcia, salvou 3 trilhões de almas do purgatório. Manda ver, Márcia. Gente, então vamos orar por todos nós, pedindo pelo nosso planetinha azul, pedindo por aqueles que nós temos dificuldade de vivência, pedindo pelos governantes do nosso Brasil, mas também os governantes das outras pátrias, pedindo como um todo, né? Orando e vibrando como um todo, porque é isso que a gente tem que fazer daqui para frente, tá bom? Obrigada a vocês. Eu vou pedir a Márcia então que faça a nossa prece final, por gentileza, Márcia. Nosso mestre querido, aos nossos mentores, agradecemos por esta noite de estudo, agradecemos por estarmos aqui reunidos.
Agradecemos pelo dom da vida, pelo momento que passamos, pois todo momento aqui encarnado é momento de aprendizado. É um momento que devemos aproveitar para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Te pedimos por aqueles que aqui não puderam estar, te pedimos, ilumine nossos governantes, a nossa população, por aqueles que insistem em andar fora de rumo, em andar contra as orientações do mundo científico, do mundo educacional, do mundo da saúde. Que possamos nós preservarmos a nossa saúde, a saúde daqueles que conosco convivem, a saúde daqueles que caminham ao nosso lado. Ilumina-nos, Senhor, que tenhamos uma noite de paz e refazimento e um despertar pleno para mais um novo dia. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Graças sempre a Ti, Senhor. Que assim seja. Obrigada a todos, gente. Uma boa noite, uma boa semana para todos, tá? Muito obrigada. Boa noite, Boa gente. noite. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite.